Cara, você já teve a sensação de que a terapia não tá mais funcionando? No vídeo de hoje eu quero te apresentar aqui alguns cenários do porquê que isso pode estar acontecendo, porque de fato pode ser que ela não esteja funcionando, e também algumas soluções para você resolver essa questão junto com a sua terapeuta ou seu terapeuta. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Antes até de eu falar sobre os cenários possíveis para isso não estar funcionando, eu quero trazer aqui um elemento que é super importante para os processos terapêuticos, que são a definição de objetivos. Calma, não precisa ser algo tão quadrado assim, tão determinista dessa forma, mas a definição de objetivos terapêuticos logo no começo do processo é algo que ajuda bastante a gente entender o porquê que a gente está ali e ter esse parâmetro para saber se a terapia está funcionando ou se não está funcionando. E esses objetivos terapêuticos, eles nada mais são do que a tua motivação, a tua demanda, o problema que te levou a fazer terapia. Então, se for uma questão de um diagnóstico, você foi encaminhado pelo teu psiquiatra ou por algum outro médico, por exemplo, o objetivo pode ser minimizar os sintomas desse diagnóstico ou te tratar do transtorno tal. Se você foi por um problema de relacionamento com alguém, isso pode ser um dos objetivos terapêuticos. Se você foi para desenvolver um pouco mais de autoconhecimento, é um objetivo terapêutico. Uma mudança profissional pela qual você está passando, que você precisa de um acompanhamento psicológico para isso. Lidar com o luto, lidar com o término de uma relação. Todos esses são objetivos terapêuticos que podem ser traçados. E aí, a gente acompanhar o processo de acordo ali com esses objetivos fica muito mais fácil. Porque à medida que a gente percebe que os problemas relacionados ao objetivo estão diminuindo, o sofrimento e sintomas estão diminuindo, a gente começa a perceber melhor o que é que está acontecendo no processo da terapia. Então, vamos voltar lá a fazer esse exercício. O que é que te levou para a terapia? Você lembra como é que você estava se sentindo? O que é que você estava esperando quando você começou esse processo? E exatamente como é que tá agora, né? Esse problema, isso que te levou até a terapia. O que é que mudou? O que é que funcionou? O que é que ainda continua no mesmo e você continua com esse desafio? Esse é um ótimo início pra gente começar a pensar nessa questão. E aí, às vezes, a gente tem a sensação de que a terapia não tá funcionando mais porque esses objetivos foram concluídos. O problema que te levou até a terapia foi resolvido e você continua fazendo terapia. E aí, cabe analisar, pensar se tem outras questões que você gostaria de levar, como é que tá a tua vida agora, que rumo que tomou, ou se é um momento realmente de se encerrar, porque você não tem mais o que trazer, o que levar para aquele espaço. A terapia, para acontecer, ela precisa de alguns pilares ali de estarem bem consolidados. E um desses pilares é um pouco mais subjetivo do que outros. É a relação terapêutica. A relação terapêutica, a relação que você tem com o seu terapeuta, você pode perceber aí que é diferente da relação que você tem com as outras pessoas, com os teus amigos, familiares, teu parceiro, tua parceira. É uma relação profissional, mas é uma relação muito íntima ao mesmo tempo. E eu acredito que é isso que a torna especial. Mas como qualquer relação, precisa que vocês se vinculem de alguma maneira. E às vezes essa dificuldade de vinculação, seja por que motivo for, empaca um pouco mais o processo. E aí, mais uma vez, vem essa sensação de que a terapia não tá funcionando, de que tem algo que não tá dando certo ali. É algo que você pode falar pro teu terapeuta, né? De falar desse incômodo, dessa sensação. É algo que vocês podem tentar resolver juntos. Ou talvez seja o caso de você mudar de terapeuta e perceber se o processo consegue fluir de uma outra maneira, que seja melhor pra você, né? De certa forma, com uma outra pessoa. Esse é um pilar da terapia que a gente não tem muitos estudos de qualidade justamente por ele ser mais subjetivo e ser um pouco mais difícil mesmo da gente desenvolver esses tipos de estudos. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês. Terapia não é um trabalho só do terapeuta. E aí vamos desenvolver um pouco mais esse pensamento aqui. Existem coisas na terapia que você precisa fazer e aplicar no teu dia a dia, independente da abordagem terapêutica que você siga aí. Às vezes é uma reflexão, às vezes é uma atividade mesmo, é sair um pouco da tua zona de conforto e fazer algo um pouquinho diferente. E para que alguns resultados sejam sentidos na pele, você precisa aplicar realmente essas atividades que são propostas. E talvez já não aplicação, né, você esperar ali talvez de uma forma mais passiva os benefícios da terapia,
terapia esteja te dando essa sensação de que o processo não está caminhando. E aí, para isso, a gente precisa pensar aqui em dois fatores. Primeiro, quais são os obstáculos que estão te impedindo de colocar em prática aquilo que você precisa colocar, que você aprendeu na terapia? Porque às vezes a gente encontra alguns obstáculos no meio do caminho e primeiro a gente precisa resolver eles para depois colocar o objetivo em ação. Ou o que é que realmente tá te travando? É algum tipo de medo? É de repente acreditar que esse processo não vai funcionar e você não entende muito bem o porquê de determinadas tarefas e atividades que você precisa fazer? Em ambos os casos, é importante que você leve até a sessão, até o seu terapeuta, essas dificuldades que você está enfrentando. E a partir daí, a gente desenvolve um plano de ação. Ou para resolver esses obstáculos que apareceram no meio do caminho. Por exemplo, vou dar um exemplo bem nada a ver aqui, mas só pra gente entender. A tarefa que você precisa cumprir da terapia é falar com o teu chefe. E ele simplesmente não tem horário e você não consegue marcar, agendar uma reunião com ele. É um obstáculo ali que tá no meio do caminho, bem objetivo. E aí talvez a gente possa pensar juntos no plano de ação para isso. Mas, sendo o segundo caso, você não entende o porquê daquela atividade, para você não faz sentido aquilo, tem algum medo maior por trás te ancorando no sentido negativo, te impedindo de seguir em frente. Nesse caso, talvez caiba um movimento reflexivo e de psicoeducação, de você entender, ver o sentido, o porquê daquela atividade precisa ser feita e aí sim você colocar em prática. Isso faz total diferença. Você entender o porquê que aqueles passos estão sendo seguidos. Isso faz com que a gente se engaje muito melhor no processo que a gente está fazendo parte. E se for algum medo que esteja te impedindo de seguir em frente, de colocar essas atividades em prática, talvez seja muito importante olhar para essa resistência, porque todo medo está querendo proteger a gente de alguma coisa. Talvez a tua proteção esteja te protegendo demais, inclusive te impedindo de alcançar algumas coisas que você queira. Então é preciso primeiro entender de onde vem esse sentimento, essa crença por trás disso, para que a gente aos poucos consiga ali colocar talvez exercícios, atividades que sejam menos reativas para você e aí sim você alcançar os objetivos finais que estão colocados ali por trás daquela atividade. Ah, Aline, mas quando é que eu vou falar com a minha terapeuta sobre isso? Em que momento? De que maneira? Na próxima sessão, logo no começo da sessão. Como eu falei anteriormente, a relação terapêutica, ela é especial, ela é diferente das outras relações que a gente tem. Claro que cada relação é única, né? A relação de amizade, com os teus familiares, colegas de trabalho, teu chefe, cada relação é única. Mas tem algo na relação terapêutica que é dessa junção da intimidade com o profissionalismo que faz com que a gente consiga ouvir coisas e entender que é sobre o processo da terapia e não necessariamente sobre a gente, terapeuta. A gente faz supervisão, por exemplo, para tratar isso. A gente faz terapia também, em certa medida, se a gente tiver algum problema ali de se confundir com a nossa persona terapeuta, para tratar disso. Então não sinta medo de levar essas questões para a terapia, porque provavelmente você está falando do processo da terapia e não necessariamente do seu terapeuta. E não tem nada de errado com isso. Você pode até colocar, né, que você tá um pouco desconfortável de tocar nesse assunto, mas que é algo importante, que você sente ali que é importante pro processo, e aí sim falar. Provavelmente até o teu terapeuta vai te incentivar, né, a criar um ambiente mais tranquilo ali, mais acolhedor, para que você consiga colocar questões que são mais difíceis. Mas falar sobre a relação terapêutica é super importante, é super válida e vai só acrescentar no teu processo de terapia. Espero demais ter te ajudado no teu processo terapêutico aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui para eu saber. E eu vou te ver agora na próxima quarta-feira com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!